Marcos, capítulo de número 7, versos de 1 a 15. Evangelho de Marcos, capítulo 7, versos de 1 a 15. Leamos todos a uma só voz. Ora, reuniram-se a Jesus os fariseus e alguns escribas, vindos de Jerusalém. E vendo que alguns dos discípulos dele comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, pois todos os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Quando voltam da praça, não comem sem se aspergirem. E há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem de copos, jarros e vasos de metal e camas. Interpelaram-no os fariseus e os escribas: por que não andam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos por lavar? Respondeu-lhes: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens, negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. E disse-lhes ainda: jeitosamente rejeitais o preceito de Deus, para guardardes a vossa própria tradição. Pois Moisés disse: honra teu pai e a tua mãe, e quem maldisser a seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Vós, porém, dizeis: se um homem disser a seu pai ou a sua mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta para o Senhor, então o dispensais de fazer qualquer coisa em favor de seu pai ou de sua mãe, invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitistes, e fazeis muitas outras coisas semelhantes. Convocando ele de novo a multidão, disse-lhes: ouvi-me todos e entendei. Nada há fora do homem que, entrando nele, o possa contaminar, mas o que sai do homem é o que o contamina. Sentai-vos, queridos. Muito obrigado. Nós temos 2000 anos de cristianismo. E com 2000 anos de cristianismo, são 2000 anos de costumes, de tradições, de dialetos, de vocabulário específico, de jargões. São 2000 anos de história. Será que muita coisa mudou nesses 2000 anos de cristianismo? Mudou ou não mudou, gente? Muita coisa mudou. Muita coisa mudou. Por exemplo, até pouco tempo atrás nós tínhamos igrejas, e aí temos o exemplo da Assembleia de Deus, que é a que mais vem à mente, que a mulher não podia usar calça jeans. Aliás, não podia usar calça. Por quê? Por quê? O que estabelece o que uma pessoa pode ou não pode fazer na igreja? Eu sei que vocês sabem, mas vocês estão com receio. Não tem problema não. Não se podia usar porque era considerado pecado. Ora, se não é pecado, por que eu não posso fazer? Mas era dito que era o quê? Pecado. Regras de hoje, quer seja de estética e de asseio, tanto femininas quanto masculinas, antigamente não podiam ser executadas porque eram consideradas o quê? Pecado. E é uma pena que o nosso horário, talvez até permitisse, mas pela faixa etária, nossas criancinhas estão aqui.
porque dava para conversar muita coisa sobre regras de estética e asseio no passado que eram tidas como pecado. Mas hoje é até feio você tocar nesse assunto, porque afinal de contas, pelo amor de Deus. Mas dá para encostar em uma, pelo menos. Antigamente, não sei se Maria Fernanda sabe disso, não sei se Stefani, se Maria Alice sabem disso, ou Isabel, ou Davi, ou Paulinha, mas vocês sabiam que antigamente a pessoa tinha que dormir com um pijama que cobrisse o corpo dela inteiro? Vocês sabiam disso? Vocês sabem por quê? Porque se Cristo voltasse e você fosse chamado, você fosse arrebatado, você não podia subir ao céu pelado. Imagina, em uma época onde não havia tanto ar-condicionado, mas você tinha que dormir com seu pescoço coberto, com seus braços cobertos, com suas pernas cobertas, porque se Cristo voltasse, você não podia ir ao céu nu. Hoje, nós falamos sobre isso. Deixou de ser pecado? Não tomava-se decisões nessa época porque era pecado? Pecado vem e vai. Depende de quem leu, de quem diz. Por exemplo, como não deixar de lembrar de uma história que eu vi lá em Paulo Afonso. Quando, chegando lá em Paulo Afonso, vi que a nossa igreja presbiteriana lá, ela era como se fosse uma Assembleia de Deus nos seus costumes e tradições, mas o sistema de governo presbiteriano. Então tinha pastor, presbíteros, diáconos, assembleia para eleição, mas fora o sistema de governo, os costumes eram totalmente assembleianos. E aí uma vez eu perguntei para o meu presbítero Elias, lá de Paulo Afonso, Elias da Costa Santos, Elias, por que que aqui vocês parecem mais Assembleia de Deus do que a igreja presbiteriana? A pergunta que um rapaz de 24 anos vai fazer para um outro que nunca saiu de lá. O Elias disse, não, nós somos presbiterianos. Sim, mas vamos lá. Por que que, por exemplo, na Assembleia de Deus, as mulheres usam saia e na igreja presbiteriana, na segunda igreja presbiteriana, a maioria usa saia, mas eu vejo na primeira igreja presbiteriana, que é a maior, as mulheres usando calça normalmente, como até se fosse no Rio de Janeiro. Por que essa diferença? Elias disse, pastor, isso foi na década de 90. Está na cabeça assim? Sim. Porque aqui na igreja sempre foi que a mulher tinha que usar saia comprida. E o homem tinha que usar calça. Perfeito. E o que aconteceu na década de 90 que isso mudou? E a resposta dele foi, é que veio uma família de São Paulo. Essa família de São Paulo tinham 3 meninas. E essas meninas já chegaram de calça e ficaram tudo de calça e a igreja foi ficando de calça. Eu disse, perfeito. Eu posso fazer uma pergunta? Pode. Eles tinham dinheiro, não tinha? Oxe, era a família mais rica da igreja. Ah, agora está explicado. Deixou de ser pecado. Que entrou o dinheiro. Explicou. Que falar, por exemplo, de 2000 anos de tradição na estética. Sabe por que muitos crentes no passado não usavam barba? Sabe por quê? Porque pegavam aquele texto onde José, quando foi trazido da prisão para se apresentar a Faraó, para decifrar o sonho de Faraó, a Bíblia diz que quando José foi tirado da prisão, antes de se apresentar a Faraó, tiveram que rapar-lhe o quê? A barba. E qual é a nossa surpresa quando ouvi uma história certa vez que o rapaz, participando de um coral, ele foi impedido pelo regente porque ele estava de barba. E ele pediu o texto bíblico, olha, não tenho dificuldade, não vou morrer, eu caio de pelo. Mas qual o texto? E o regente foi lá, tirou esse texto e disse, ó, se José se apresenta a Faraó sem barba, como o irmão se apresentará a Deus de barba? Em 2000 anos nada mudou?
Certa vez, na década de 90, na época que não tinha internet, você tinha que ir na locadora para pegar filme, não tinha streaming. E aí, chegando em uma locadora para, como sempre, alugar um filme evangélico que dizia que o mundo ia acabar amanhã, ou que o mundo acabou ontem, e se você alugou o filme é porque você ficou para trás. E aí fui alugar lá na Rio Branco, uma locadora tão boa, rapaz. Fui alugar esse filme, e aí estava uma discussão sobre a roupa. E a conclusão que se chegou naquele balcão, eu lá com minha capinha de filme para poder locar, a conclusão que eles chegaram é que roupa de homem era roupa de homem, roupa de mulher era roupa de mulher e ponto. E eu concordei, que afinal de contas é isso aí, né? E aí, quando o mais entusiasta falou para o moço do balcão, o senhor está certo, roupa de homem é roupa de homem, roupa de mulher é roupa de mulher. O do balcão perguntou para ele, amém, meu irmão? Ele, amém. Aí o do balcão disse, então agora eu vou falar com você do seu bigode. Porque a Bíblia diz que o homem não pode ter bigode. E na época eu não tinha nem idade para ter bigode. Eu falei, seu moço, é só esse filme aqui, ó, Deixados para Trás, volume não sei o quê. Se bobear, eu até fiquei e não estou sabendo. Dá para mim, por favor. Isso, pegando década de 80 para cá. E nesses 2000 anos, tem pecado que deixou de ser pecado? A palavra do Senhor nos diz, olha como é que começa o texto. Ora, reuniram-se a Jesus os fariseus e alguns escribas vindos de Jerusalém. E vendo que alguns dos discípulos dele, de Jesus, não eram todos, alguns, comiam pão com as mãos impuras, isto é, vírgula, por lavar. Que texto emblemático. Essa introdução aqui já define o texto todo. Sabe por quê? Imagina a cena. Jesus está vendo seus discípulos. E, claro, ele está vendo e também está comendo, porque Jesus não recusava comida em ambiente algum. E ele vê que os seus discípulos estão pegando pão, estão saboreando o pão. E os fariseus perguntam para Jesus por que os discípulos dele não lavam as mãos para comer o pão. Só que eles perguntam isso para Jesus, que é o pão vivo que desceu do céu. Eles perguntam isso para Deus, cujo corpo é associado na comunhão ao pão. É como se perguntasse o seguinte, Senhor Jesus, cuja referência de corpo é pão, é inadmissível que alguém te saboreie, que alguém te aproveite, que alguém te sorva, que alguém te introjete, se não estiver de acordo com os nossos costumes. Você entendeu agora para Jesus o peso da pergunta? Não era uma coisa tão vapt-vupt, lavou a mão na torneira que nem existia na época, estava tranquilo, não. O costume dizia que você, para lavar as mãos, tinha que começar lavando as mãos apontando para cima, para indicar que Deus era todo-poderoso, apontando para frente, para indicar que era necessário purificar também em relação ao próximo, e apontando para baixo, e jogando para baixo a água, dando a entender que a impureza estava saindo de você. E aí sim, você seria considerado puro. O que perguntam para Jesus é o seguinte, é possível comer o pão sem antes seguir a tradição? É possível alguém aproveitar o pão sem primeiro estar puro de acordo conosco? Para Jesus, a pergunta é basicamente o seguinte, Senhor, é possível alguém estar em ti sem que receba de nós a chancela? Por isso agora você entende a resposta de Jesus. Porque eles perguntam, essa perguntinha simples, né? Na época não tinha vigilância sanitária. Não sabiam o que eram micróbios, micro-organismos, não sabiam nada disso. Mas para nós, do século XXI, parece uma pergunta óbvia. Você não tem que lavar as mãos antes de comer? Mas o sentido não era esse. O sentido era outro.
E a resposta de Jesus tem a ver com o sentido daquela época. Porque para uma pergunta tão simples, Jesus vem com uma resposta. Bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas. Mas espera aí, Jesus. Os homens estão perguntando na inocência. É para lavar a mão antes de comer, papai do céu. Cuidado. Cuidado com essa inocência toda. Esse querer fazer o bem, mas está tão eivado de maldade. Para Jesus a razão é simples. Eles querem colocar a tradição de que eles mesmos conseguem purificar-se. E só depois da purificação do homem, eles entendem que é possível receber, absorver, se nutrir do pão. Se Jesus diz, tem que lavar a mão primeiro para depois comer o pão. O que ele estava dizendo para os homens que o perguntaram? Primeiro nós, depois o pão vivo que desce do céu. Queridos, nesta manhã a nossa pergunta é muito simples. Existe alguma coisa que nos impede de absorver o pão por completo? Ele é o pão vivo que desce dos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, não apenas o pão material, mas o pão nosso, que é o Senhor Jesus, me dá Ele hoje. Existe algo que nos impede de absorver totalmente o Senhor Jesus? Quantos crentes podiam estar com uma vida, com uma intimidade com Deus há anos-luz de progresso, mas ainda caem nos mesmos fundamentos, ainda questionam se Deus é amor, ainda questionam a vontade de Deus, ainda ficam em dúvida se são salvos, não entendem que é necessário perdoar o outro, acham que a vida, na verdade, é um vem a mim, acham, inclusive, que a Escritura é somente do jeito que aprenderam. O que nos prejudica de viver, saborear, absorver este pão vivo que desceu do céu? Jesus nos explica. A palavra do Senhor diz no verso de número 5, interpelaram os fariseus e os escribas, por que não andam os teus discípulos de conformidade com a nossa tradição? Olha isso. Para Jesus, a primeira coisa que nos impede de absorver, de saborear, de comer o pão vivo que desce dos céus, é a arrogância. Leva a mão não, Deus, mas o Senhor está deixando correr as coisas muito soltas. Olha o mundo como é que está. Ah, se eu estivesse no seu lugar, Deus, já tinha resolvido tudo. Deus, se o Senhor sabia que o homem ia pecar, por que criou o homem? Ah, se eu estivesse no teu lugar, tinha resolvido na hora. Meu Deus, se eu estivesse no seu lugar, eu morria na matança dos inocentes, porque é melhor sofrer sem saber com 1 ano e meio, 2 anos, do que com 33. Ah, meu Deus, se eu estivesse no seu lugar, esse mundo seria todo diferente. Corpo humano, eu ia mudar ele todo. Esse jeito que o corpo é feito, não sei. Ia dar uma alterada. O mundo, eu ia alterar também. Ah, meu Deus, se eu fosse o Senhor, ou se o Senhor tivesse me chamado para uma assessoria, eu já ia te adiantar que o caldo ia entornar. Ou alguns dizem, é mistério de Deus, mas eu não entendo até hoje, e por isso que eu fico meio assim, de achar que o diabo é ruim em tudo, porque afinal de contas, se Deus sabia que a estrela da manhã ia se rebelar, e levaria 1/3 dos anjos com ele, por que que Deus criou o diabo? Deus é bom, é amoroso, mas a gente não pode dizer que ele erra, né? Mas assim, não faz muito sentido.
Aí Deus está encarnado em figura humana, suando. Ele sabe todas as glândulas que ele tem no corpo. Ele vê em tempo real a eternidade. Nós ficamos embevecidos quando Matrix mostrou um homem vendo código binário na sua frente o tempo inteiro. Isso não é nada comparado ao que Jesus está vendo o tempo todo. Ao ponto de, diante de Pedro, dizer: Pedro, Satanás te pediu ao meu pai para te peneirar. E Pedro, silêncio. Agora? Foi aqui? Ele está aqui? O pai está aqui? Ai, ai, vou para onde? Jesus está vendo tudo. E para esse Deus que vê tudo, que sabe quantos pelos tem no rosto, quantas glândulas ele tem, a quantidade de suor que ele já colocou para fora naquele dia, ele sabe tudo, ele está vendo ele morrendo, ele está se vendo ressurreto, ele está se vendo na rebelião, na eternidade, ele está se vendo conversando com Adão, ele está lá conversando com Josué, tudo acontecendo ao mesmo tempo, porque para ele o tempo não existe, o que existe é ele. Vem os homens e dizem: vem cá, esses caras que andam contigo aí, não estão de acordo com a gente não. Como é que pode comer pão sem estar de acordo com a tradição humana? Arrogância. Sou eu que sei. Quem sabe sou eu. Deus, eu acho que eu posso dar uma assessoria. Ao ser humano, não tenha dúvidas. Para resolver o problema da família de Ciclano, me bota lá plantado naquela casa 15 dias. Eu resolvo. Para resolver o problema no negócio de fulano, me bota lá, 1 mês está resolvido. Para resolver os problemas do prédio, me bota de síndico, evacua o prédio 2 meses, volta todo mundo, vê como é que já está outro. Quem sabe sou eu. Abra sua Bíblia, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versos de número 4 e 5. Para você que se encontra revoltado, amargurado, com ódio do bem no coração, em relação, aspas e fecha aspas, a ódio do bem, por qualquer que seja a vertente, ideologia, pensamento político, ideológico, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de... Essas armas não são carnais, mas elas são poderosas em Deus. Você quer ver o Brasil mudar? Só você mudar. Só isso. Antecipando temas futuros, há pessoas que sabem resolver o problema do país, só não resolve o problema de casa. Por ela, determinados nichos políticos e ideológicos seriam exterminados, mas não percebem que tudo isso está dentro da sua casa, no coração da sua mulher, do seu marido, nos seus filhos ou nos seus netos. Ele trabalha com estruturas, enquanto Deus, ele trabalha com o coração. Vocês não entenderam ainda que certas mudanças são irreversíveis, porque a Bíblia diz que assim haveria de ser? E você não entendeu que por conta de ódios do bem, em relação a partidos de esquerda, direita, centro, interno, externo, qualquer que seja a vertente, você pode estar perdendo a sua família. Você pode estar perdendo a tua mulher, teus filhos. Você pode estar perdendo seus netos. Enquanto estes políticos, acredite, eles não sabem quem você é. E no dia da adversidade, não é a eles que você vai recorrer. A arrogância nos prejudica de comer esse pão vivo que desce dos céus. Segunda coisa que nos prejudica, a palavra do Senhor diz, verso de número 6,
bem profetizou Isaías a respeito de vós, vírgula, o quê? Hipócritas. Meu Deus, quanta hipocrisia, quanta falsidade, quanto fingimento, quanta teatralidade. E Jesus diz, e ainda especifica, você quer saber o que é hipocrisia? Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está, quero ser um vaso de bênção, se um vaso escolhido de Deus. Para quê? Para as novas levar aos boas novas que vêm de onde? Quais são? Cadê você levando essas boas novas aos perdidos? A Anne toca bem demais, coisa mais linda, a gente começa a cantar isso aqui, olha, é a escada de Jacó, você vê, você está lá em cima, está lá embaixo, está no céu, está olhando tudo, quero ser um vaso de bênção. Só que amanhã tu não entrega um folheto, meu amigo. Só que nas suas redes sociais você não promove um versículo. Há tantos, e claro, cada ponto de vista é um ponto de vista, que dizem, não tenho redes sociais porque só tem ódio. Espalhe você o amor. Esse canal é dedicado somente ao amor, somente ao Evangelho. E todo dia eu vou compartilhar um versículo que Deus me tocou no coração. Pá! Faz isso. Faze-me um vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso ao teu. Nós cantamos bem. Mas é a nossa prática. Eu me consagro, divino Senhor. Mas é uma consagração de uma teatralidade dominical. Mas dízimos e ofertas passam longe, meu amigo. Está nem aí. E ainda que enfatizemos, é a gratidão. Nem aí. Não, porque Schleiermacher diz que na questão do ofertório, não, porque a teologia bíblica do Novo Testamento diz que na questão do ofertório, não, porque Schopenhauer fala que é a questão do ofertório, não, porque a teologia fala que é a questão do ofertório. Eu me lembro do texto de Abraão. Antes de Novo Testamento, antes dos salmos, dos profetas, antes da lei, Abraão encontra Melquisedeque, rei de Salém. Onde era Salém? Não sabem. Quem era Melquisedeque? Também não sabem. E Melquisedeque é chamado de sacerdote, mas já havia religião judaica naquela época? Não, Abraão estava começando, amigo. E quando Abraão se encontra com Melquisedeque, rei de Salém, Melquisedeque traz o quê? Traz pão, traz vinho. E Abraão olha para Melquisedeque e sabe que aquela pessoa é outra coisa. E Abraão entrega a ele o dízimo. Tinha dinheiro naquela época? Era moeda? Era colar? Era cheque? Era TED? Era DOC? Era Pix? Ele entrega, não porque ele vai perder, ou não porque o rei de Salém precise, mas é o seu gesto de gratidão, porque quem encontrou com aquele sacerdote já encontrou quem devia encontrar nessa vida. E aí Jacó, foragido, faz um voto. Se o Senhor for comigo e nessa jornada que empreendo, se me der roupa para vestir e comida para comer, certamente te darei o dízimo. Mas a teatralidade de hoje, a hipocrisia de hoje, faz com que os crentes digam o seguinte: não, em Jesus foi abolido isso aí. Melquisedeque, rei de Salém, com pão e vinho. Abraão entrega o dízimo. Mas para os crentes de hoje, Jesus não tocou no assunto. Mas quando queremos fazer uma inseminação artificial, aí o crente ora a Deus, pedindo para Deus abençoar uma coisa que ele não tocou nesse assunto.
Quando nossos filhos, ou nossos netos, ou nossos pais estão encaixaçados, entravados na maconha, no ópio, na cocaína, no crack, nós pedimos ao Senhor que os proteja. Mas Jesus não falou de maconha, cocaína, ópio, crack, não falou. Para algumas coisas que Jesus não falou, nós oramos. Para outras coisas, parece que não é necessário tocar no assunto. Se o tesouro nos céus é do tamanho da gratidão que nós temos a Ele, como está o seu tesouro na eternidade? Hipocrisia, falsidade, fingimento, teatralidade, a fala não condiz com o coração. Mateus capítulos 5, 6 e 7. Pastor, como se deve jejuar? Pastor, como devemos dar esmolas? Pastor, como se deve orar? Mateus capítulo 6, verso de número 2, com a palavra Jesus, porque somos cristocêntricos, tudo deve emanar dele. Como devo dar esmolas? Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas. Tu, porém, ao dares esmola, ignore a mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu pai que vem em secreto Como devo ajudar o próximo? Sabe o que Jesus diz? Só não ser hipócrita, já ajudou. Como devo orar? E quando orardes, não sereis como os hipócritas, verso de número 5, Mateus 6, porque gostam de orar como? Em pé, nas sinagogas e aonde? Nas pracinhas. Para quê? Para serem vistos pelos homens. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a tua porta, orarás a teu pai, que está em secreto. E teu pai, que vê faz o quê? Te recompensará. Pastor, como devo jejuar? É que eu tenho intolerância à lactose, é que eu tenho que tomar um remédio 3 em 3 horas, é que esse remédio ele não desce se não for com água. Pastor, o próprio comprimido já pode ser uma comida. Pastor, é que eu não posso deixar de comer tal coisa. Como eu devo jejuar? Deixa Jesus responder. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os... Mas pastor não me respondeu. A água que eu tomo no meu comprimido quebra o jejum? Você não entendeu ainda. Qual é a regra de Jesus para o jejum? Quando você for jejuar, não pareça com os hipócritas. A palavra do Senhor ainda diz, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, ou seja, lava o seu cabelo, pode lavar o cabelo, pode lavar o rosto, porque o objetivo do jejum, o motivo de fazer isso, lavar o cabelo, lavar o rosto, é para que você não esteja parecendo que jejua, só isso. Tá, pastor, mas e o meio copo d'água? Ele não falou, é com você e ele. Fim! A única coisa que ele diz é o seguinte, meu filho, quando você for dar esmola, quando você for jejuar, quando você for orar, não seja hipócrita. Não faça um teatro. Não seja o que você não é. Fim! Passou disso. O teu pai que te vê em secreto te recompensará. A fala não condiz com o coração. A adoração é inútil porque muitas vezes contraria a palavra. É o nosso tempo de hoje. Cultos de 1h30, de 1 hora, com cerca de 50 minutos de louvor, 5 minutos de testemunho, 5 minutos de ofertório e fim. Muitas vezes, preferimos a segurança humana do que o mandamento divino. Olha o que diz a palavra do Senhor no texto que está na sua frente em Marcos 7. Jeitosamente rejeitais o preceito de Deus, verso de número 9, para guardardes a vossa própria tradição. Pois Moisés disse, honra teu pai e tua mãe, e quem maldisser a seu pai ou sua mãe seja punido de morte. Mas vocês dizem o seguinte, olha, esse valor que você podia ajudar teu pai e tua mãe, na verdade você pode consagrar como corbã, uma pequena oferta para sustento da sinagoga. E sabe o que os fariseus faziam?
Quem for ajudar pai e mãe, mas faltar com os trabalhos aqui, está amaldiçoado. Aí você tinha homens e mulheres passando necessidade. E esses hipócritas, escribas e fariseus fazendo o quê? O pão escorrendo pela barba, o azeite entornando pela barba, o vinho chega a quase cair no ouvido, porque naquela época também se comia ou se bebia deitado. Existiam cadeiras. Vocês vêem essas novelinhas da Record, tudo mentira, tudo móvel da Toque Stock, tudo mentira. Muitas vezes, preferimos a segurança humana do que o mandamento divino. Maria Alice, aprenda algo hoje, que você não pode esquecer nunca mais na sua vida. Stefani, Paulinha, Isabel, Davi, aprendam. Se estiver em dúvida sobre o que fazer, em qualquer área da vida, onde o texto não parece claro e onde o assunto não esteja bem resolvido, qual é a regra? Qual é o princípio? Vamos pegar os exemplos que nós acabamos de falar, sobre drogas, sobre inseminação artificial, não está escrito. Mas como é que eu respondo? Nunca esqueçam isso. Tudo que aparecer na vida de vocês, sendo discípulos de Jesus, tem que ficar de acordo com 3 princípios. Quando perguntaram para o próprio Deus, meu Deus, de toda a Escritura, tudo isso aqui, eu agora vou fazer uma pegadinha com o Senhor, me diz, qual o resumo disso tudo? Que esse resumo vai resolver. Não existe resumo, não tem como. É que vai resumir a história toda. E Jesus diz, amarás ao Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Amarás o teu próximo. E também, ame a ti mesmo. Com esses princípios, minhas queridas, vocês vão pegar qualquer coisa nessa vida e vocês vão seguir em frente. Aquilo que me aparece aumentará meu amor a Deus? Aquilo que eu tenho à minha frente aumenta o amor do meu coração a Deus? Aumenta o meu entendimento em relação a Deus? O meu espírito se achega a Deus? Aquilo que eu tenho à minha frente para decidir me fará amar mais o meu próximo? Aquilo que eu tenho ao meu lado para escolher é fruto do amor que eu tenho a mim mesmo? Este é o resumo. E esse resumo se expandiu em Mateus 5, 6 e 7. E depois de Mateus 5, 6 e 7, o que você tem é Jesus aplicando esse dispositivo em todas as circunstâncias que ele foi encontrando. Na mulher samaritana se aplica esse princípio dessa forma. Com a mulher sirofenícia se aplica esse princípio dessa forma. Com o cego de Jericó se aplica esse princípio dessa forma. Com a filha de Jairo se aplica esse princípio desta forma. Porque tudo que Jesus fez e ensinou foi amar a Deus, amar ao próximo e amar a si. São 2000 anos de tradição. Como vamos nos manter fiéis se tudo muda? Tudo é tão volátil. Daqui a 2000 anos vão olhar uma foto nossa e vão dizer, que roupa era essa? Que corte de cabelo era esse? Que cruz era essa? Por que pedras entalhadas na parede? Que eram esses dispositivos de som? O que era aquele livro? Era uma coisa antiga que se chamava papel. Em 2021 ainda usavam papel. Tudo isso passa. Mas o que nos impede de saborear o pão vivo que desce do céu não é roupa, não são objetos. O que nos impede, de acordo com Jesus, é a arrogância e a teatralidade. Em terceiro e último lugar, que é o nosso tema do domingo que vem, verso de número 14, Jesus
subiu o tom e ele diz o texto, convocando ele de novo a multidão, ou seja, volta todo mundo, um novo ensinamento. Ouvi-me todos e entendei. Verso de número 15. Leiamos. Nada há fora do homem que entrando nele o possa, mas o que sai do homem é o que o contamina. Ele está vendo tudo. Ele está vendo o fariseu que está na frente dele, mas ele está com o fariseu adulto, mas está vendo esse fariseu criança, está vendo esse fariseu morto, está vendo esse fariseu com ele na eternidade. Ele está conhecendo tudo, ele sabe tudo. E é por isso que ele diz, nada há de fora que entre no homem que o possa contaminar. Porque o que o contamina não é o que entra, o que o contamina é o que sai. Nossas mudanças devem ser aqui, ó. Porque se não forem, é somente vaidade e teatralidade.